E aí, meus amigos? Bem, pessoal, esse aqui é o segundo vídeo de uma série de 3 que eu vou fazer sobre terrorismo. No primeiro vídeo a gente viu sobre o que aconteceu entre o século I e o século XIX de ações terroristas, e a partir de agora a gente vai ver sobre o terrorismo no século XX. Bom, eu vou começar falando rapidamente sobre 2 grupos terroristas que estão fora do espectro do terror islâmico. Então eu vou primeiro falar deles rapidamente, para depois a gente pegar e dar uma sequência no que hoje a gente conhece como terror islâmico. Bom, em 1917, na Irlanda, existia um problema muito sério, que era uma predominância do protestantismo, que tinha 75% da população na Irlanda que era protestante e apenas 25% que era católica. Então, esses 25 católicos queriam mais representatividade. Então, essa seria uma das funções, um dos eixos do funcionamento do IRA, né? Então, o que acontece? O IRA, além da questão da representatividade religiosa, ele lutava pela reanexação, né, do território da Irlanda do Norte à República Irlandesa e, logicamente, que a desanexação do Reino Unido. Então, o IRA trabalhou a sua vida toda, ele existiu para que houvesse maior representatividade política e social dos católicos, e que a Irlanda fosse unificada e que ela tivesse a sua parte norte desanexada do Reino Unido. Durante o século XX todo, várias facções foram surgindo de ruptura que aconteceram no IRA, mas o IRA sempre teve esse foco aí, essa especificidade de ser uma guerra mais interna, né? E depois, em 59, surge o ETA, né, que é um grupo separatista basco que quer se separar, né? Tem uma parte da Espanha que eles entendem que não seria a terra deles, né? Então é mais uma facção terrorista bastante focada num evento, né, num fim, né? A atividade deles está apenas circunscrita a essa questão separatista, né? Então, inclusive, o ETA ele já não tem mais atividade, né, hoje, e o IRA tem atividade, mas já está bem faccionada e não é nada do que foi já em outras épocas, né? Então, o terror fica bem circunscrito nesses 2 grupos. Agora eu vou tentar falar um pouco do terrorismo islâmico, né? Que é, sem dúvida nenhuma, o que a gente mais escuta falar e que a gente tem mais acesso às informações e que é mais demonizado para a gente também aqui no Ocidente. Bom, tudo começa em 1928, com a criação da Irmandade Muçulmana pelo professor Hassan al-Banna, né? Professor Hassan al-Banna, mais 6 pessoas, na cidade de Ismaília, no Egito. Eles formam esse grupo. O grupo nasce no intuito de inclusão social e defesa dos valores ali islâmicos. Então eles queriam construir escola, construir hospitais, né? E obviamente que por ser uma questão de defesa de valores religiosos e envolvido dogma, tudo, o grupo vai ficando cada vez mais radical, né? Ele pega uma veia radical, uma veia de violência contra tudo que vai contra os seus ideais, né? Então, no começo da década de 40 do século XX, o grupo já está bastante radicalizado, né? E o professor Hassan al-Banna acaba sendo assassinado em 1949 por agentes do rei Farouk, que era o rei à época do Egito. Com a morte do Hassan al-Banna, pelo grupo já em 1949, 1950 já tem 1 milhão de integrantes, ou seja, era um grupo bem influente, um grupo com bastante difusão. Com a morte do Hassan al-Banna, um professor que morava nos Estados Unidos nessa época, né, e que presenciou toda o pós-guerra nos Estados Unidos, com uma euforia, uma sociedade muito livre, né, uma sociedade sexualizada, né, que depois ele aponta como o sexo sendo um grande problema para a comunidade muçulmana, e portanto o sexo e o Ocidente juntos formariam, né, a causa que teria que ser combatida, né, pelo mundo islâmico. Ele, juntamente com um grupo de oficiais egípcios, né, eles acabam se articulando, porque todo mundo era contra o rei, né,
eles, junto com esse grupo chamado Oficiais Livres, que era chefiado por um general chamado Gamal Abdel Nasser, eles acabam por depor o rei, né? O rei Farouk. Só que acontece o seguinte: o Gamal Abdel Nasser, ele era um nacionalista laico, e obviamente que depois que ele usa da Irmandade Muçulmana, ele começa a reprimir a Irmandade Muçulmana, que não era, né, laica, né? Então as ações começam a ficar mais intensas, o clima fica muito ruim, né? O governo egípcio reprime realmente a Irmandade Muçulmana, ela fica funcionando meio que clandestinamente, mas funcionando ativamente, né? Até que em 1966, o Said Qutb, que é esse professor que traz esse radicalismo ao ver a sociedade americana e era o chefe da Irmandade Muçulmana, até que ele é enforcado pelo governo egípcio, né? E mesmo ele sendo enforcado, existia muita gente ali que estava seguindo já os passos, né, de radicalismo do Said Qutb. Inclusive tinha nessa época já um rapaz, nessa época bem jovem, que era de uma família relativamente secular, mas ele era bastante religioso e gostava de seguir bastante a ortodoxia do Islã. Ele, que depois que entra na faculdade, se forma em 1974, é oprimido, né, age por debaixo do pano, né? Esse rapaz era o Ayman al-Zawahiri, tá? O Ayman al-Zawahiri, tem gente que já deve começar a lembrar quem é ele, né, a partir de agora. Com a opressão que aconteceu no Egito, ele foge para a Arábia Saudita e depois ele vai para o Paquistão. Então, nessa época, o Paquistão e o Afeganistão, eles estavam tendo um problema das invasões russas lá, né? Então, tinha uma guerra ali por território, que estava acontecendo naquele momento. E o Ayman al-Zawahiri está lá, e nessa época os Estados Unidos, em apoio, na verdade, por estar contra as ações da Rússia lá, da União Soviética, né, apoiam esses grupos que são resistência à Rússia dentro do Paquistão e do Afeganistão, né? O Ayman al-Zawahiri está nessa jogada aí, e é nesse imbróglio que tem entre paquistaneses e russos, né, com o auxílio dos americanos aos paquistaneses, que o Ayman al-Zawahiri conhece Osama Bin Laden. Acontece que logo após as ações disso tudo aí, lá na frente, eles vão acabar se virando, se contrapondo aos Estados Unidos, né? Mas antes disso, eles criam a Al-Qaeda. Então, em 88, final de 88 para 89, a Al-Qaeda nasce. Então, o que acontece? Depois da formação da Al-Qaeda em 88 e 89, em 89, as forças soviéticas são expulsas de lá. Termina esse problema. Acontece que em 90, o Iraque invade o Kuwait. O Iraque e o Kuwait nessa época, como todo mundo, deve ter muita gente que deve lembrar disso, os Estados Unidos entrou contra o Iraque na guerra, né? E teoricamente nessa hora aí o Bin Laden teria entrado para ajudar o Kuwait também, porque o Saddam Hussein era acusado pelos islâmicos de ter laicizado, né, a região, laicizado o Iraque e, portanto, contribuído contra, né, o islamismo. E o que acontece nisso aí? A Al-Qaeda oferece à Arábia Saudita uma ajuda, mas percebe que existe uma intervenção, uma coisa descabida de influência americana ali, e acaba que vira contra os Estados Unidos, dizendo que os Estados Unidos, por apoiar Israel, também estaria contra toda a causa islâmica, toda a causa palestina, né? Então é aí que os Estados Unidos se tornam os inimigos número 1 da Al-Qaeda, né? Então a Al-Qaeda se fortalece nesse período aí, né? Todo mundo sabe que depois do que aconteceu, os Estados Unidos acaba vencendo a tempestade no deserto, né? Que aquela operação se chamou, né? E no ano de 1996
os Estados Unidos já é um inimigo mortal, né, do mundo islâmico, por causa dessas intervenções e dessas parcerias que eles tinham ali, que segundo os islâmicos acabavam por ocidentalizar toda a cultura islâmica, né? Então, no ano de 1998, 2 embaixadas americanas, uma no Quênia, outra na Tanzânia, sofrem ataques que são atribuídos à Al-Qaeda. Bom, esse vídeo eu vou terminar por aqui, porque no século XX as ações se delimitam até esse ano. Então, a partir do próximo vídeo, que é o último da nossa série de 3, né, eu vou falar sobre o terrorismo no século XXI, né, onde aconteceram todas as ações ali de 2001 e tudo mais, e vou falar também do maior fomentador do terrorismo no mundo na atualidade, que possivelmente não fosse esse fomentador, o terrorismo não seria a sombra do que é hoje. Beleza, galera? Então eu vou pedir para vocês darem aquele joinha, comenta no vídeo, vamos conversar sobre esse assunto que é interessante, né? Compartilhe o vídeo aí pra gente poder trocar ideia com mais pessoas e se inscreva no canal, que é muito importante, beleza? Então até o terceiro vídeo, aquele abraço.